Milionário fica em choque ao ver mendiga levando seu filho cadeirante. Reação impactante. Era uma tarde ensolarada em São Paulo. E a Viva seguia a corrida como sempre nas ruas movimentadas. O barulho dos carros e das conversas ecoava no ar. Quando Augusto, um milionário respeitado e sempre bem vestido, retornava de uma viagem de negócios. Ele estava tão mergulhado em seus próprios pensamentos que não percebeu a cena à sua frente, até que uma mulher chamou sua atenção de forma brusca. Lúcia, com roupas esfarrapadas, estava ali, carregando seu filho Miguel, um menino cadeirante de olhar esperançoso. O contraste não podia ser mais forte. De um lado, Augusto, cercado de status e poder. Do outro, uma mãe lutando pela sobrevivência em meio à indiferença da sociedade. O coração de Augusto se apertou, mas não conseguia sentir compaixão. A raiva brotou em seu peito. Como aquele espetáculo grotesco poderia estar na mesma cidade que ele? Que tipo de pessoa deixava seu filho vir? Lúcia respondeu, suas palavras como facas cortando o ar. Ele é seu sobrinho. Augusto ficou em choque. Como isso era possível? Ele mal mantinha contato com sua família. E agora uma mendiga afirmava ser parte dela? O mundo pareceu parar. As pessoas ao redor murcharam em murmúrios. As faces de espanto refletindo um misto de curiosidade e reprovação. Quanto mais você se afasta, mais perto deles você deve estar, pensou uma voz na multidão. Os olhos de Lúcia brilhavam com uma mistura de determinação e tristeza quando ela prosseguiu. Miguel ficou doente quando criança, e sua mãe, sua irmã, teve que escolher entre a vida dele ou viver nas ruas. Ela fez seu melhor, e você simplesmente a ignorou. A revelação era um soco no estômago. O passado que Augusto havia enterrado agora emergia de forma brutal e dolorosa. Suas mãos tremiam levemente e ele sentiu um nó na garganta. Ele era um homem rico, cercado de luxo, enquanto ali, a apenas alguns passos, havia outra realidade, uma que ele nunca quis encarar. Se você tem tanto dinheiro, como pode ignorar seu próprio sangue? Continuou Lúcia. A voz dela ecoava e cada palavra caía como um peso em seus ombros. A raiva deu lugar à confusão, à culpa e, por fim, a um vislumbre de compaixão. O que faria agora? Com um escândalo à espreita que poderia destruir sua reputação, ele se viu em um dilema. Ela era uma estranha, mas ao mesmo tempo, algo a ligava a ele. Era uma conexão que ele sempre desejou ignorar. Naquele instante, Augusto percebeu que era hora de decidir se continuaria a se esconder atrás da fortaleza de sua riqueza, ou se abriria seu coração e suas portas para a vulnerabilidade que Lúcia representava. E com o futuro de Miguel pendendo na balança, a dúvida pairou no ar, até onde Augusto estava disposto a ir para mudar sua vida. E dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que venha lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios? Basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O silêncio pairou entre Augusto e Lúcia, cortado apenas pelo som distante do trânsito que seguia sem se importar.
A revelação que ecoava nas palavras de Lúcia fez seu coração acelerar. Ele olhou para Miguel, aquele menino com olhos brilhantes que por um instante havia lhe parecido um mero estranho. Agora ele era seu sobre. Uma batida forte, seguida de gritos e correria. A multidão pareceu entrar em pânico. Todos se viraram, as expressões de espanto se multiplicaram. Augusto instintivamente buscou um caminho para escapar daquele momento insuportável, mas não conseguiu se afastar. Os gritos aumentavam à medida que um grupo de homens se aproximava, visivelmente agitados. Vestidos de forma desleixada, eles tinham uma aura de agressividade. Um deles empurrou uma mulher que passava e outra gritou: "Saiam da frente! Eles estão vindo!" Foram instantes rápidos, mas cada segundo parecia uma eternidade. Naquele momento caótico, um dos homens avistou Lúcia e Miguel. Um horror atravessou a expressão dele. "Olha quem está aqui!" Ele se aproximou e o semblante de Lúcia se transformou em um misto de medo e desespero. "Você não deveria estar aqui, Lúcia!" Ele rosnou com uma cólera que deixava claro que o passado dela não estava tão distante assim. "O que você fez com o dinheiro que te dei?" Ele gesticulou ameaçadoramente. Augusto congelou. Dinheiro? O que estava acontecendo? Lúcia tomou o cuidado de colocar Miguel atrás dela. "Eu não peguei nada. Eu só queria cuidar do meu filho. Ele é tudo que eu tenho." O homem riu, uma risada cruel e cínica. "Cuidar? Não me faça rir. Você não consegue cuidar de nada." A confusão aumentou. Augusto sentiu o pânico subir. Quem eram aquelas pessoas? O que Lúcia havia se metido? Uma ideia aterrorizante começou a tomar forma. E se aqueles homens fossem parte de algo que não tinha a ver apenas com a pobreza, mas com algo mais sombrio? Ele olhou para Miguel, a inocência dele naquele momento fazendo seu estômago se revirar, antes que pudesse pensar em uma ação. Um dos homens puxou Lúcia pelo braço, levando-a para trás dele. "Você está me devendo, e eu vou cobrar o que é meu." A indignação crescia dentro de Augusto. Ele não poderia deixar aquilo acontecer. Ele se adiantou, sentindo uma adrenalina forte correr por suas veias. "Solte-a!" gritou, sua voz ecoando na confusão cercada. Mas ao dizer isso, o homem virou-se para ele, e os olhos do agressor brilharam com uma ira feroz. "Ah, o rico decidiu dar a cara? Você se esqueceu do que acontece com quem ignora seu dever." Augusto ficou paralisado. Um frio percorreu sua espinha. Dever? Que dever? De repente, a realidade caiu como um balde de água fria. Ele lembrou-se da sua irmã. Ela havia sumido há anos, depois que Miguel adoeceu. Foram rumores de problemas, de dívidas, de uma vida nas sombras. A mente de Augusto fervilhava. E se Lúcia estivesse contando a verdade? E se aquela mulher que até então ele via como estranha fosse a única coisa que restou de sua família? O homem libertou um grito que renascia em desespero. "Você vai arcar com as consequências." No instante seguinte, uma explosão de dor atingiu Augusto. Um soco certeiro no rosto. E tudo à sua volta se transformou em um borrão. Ele caiu. A última visão que teve foi Lúcia gritando por Miguel e o pequeno menino olhando, com medo indescritível, sem saber como salvar sua mãe. Augusto, atordoado no chão, percebeu que a luta dele ia muito além da riqueza ou do status. Essa era a verdade crua da sua vida. E ele tinha que decidir se levantaria ou se deixaria tudo o que conhecia desmoronar. Como tudo isso se conectava? O que mais ele não sabia?
A multidão agora se tornava um eco distante, enquanto sua mente se enchia de perguntas, enquanto o pânico tomava conta de sua respiração ofegante. Augusto caiu no chão, a dor latejando na mandíbula. Seu coração se acelerou. A cena estava um turbilhão. Gritos, correria e aquela sensação de desespero no ar. Ele piscou algumas vezes, tentando clarear a mente. As vozes misturadas, a multidão zumbindo ao redor. Tudo parecia um eco distante, mas ali estava Lúcia, protegendo Miguel, o olhar fixo nos homens que se aproximavam. Entrega o que você deve! Um deles gritou, e o pânico tomou conta de Augusto. Em um momento de clareza, seu instinto de proteção explodiu. Ele se levantou, ignorando a dor, mas não havia tempo para pensar. Lúcia estava em risco, e Miguel, o olhar assustado do menino, cortava seu coração. Mas antes que pudesse se mover, algo inesperado aconteceu. Um tremor atravessou a terra, o chão vibrou sob seus pés e um estrondo alucinado ecoou. A multidão parou. Um ônibus perdeu o controle, descendo a ladeira rapidamente, e tudo se tornou um turbilhão de caos. As pessoas gritaram e correram em todas as direções. Augusto congelou. No meio do pânico, Lúcia agarrou Miguel e, com um impulso, correu para tentar se proteger. Mas o ônibus estava vindo. E o medo na expressão dela era palpável. O pensamento de perder aquela conexão recém-descoberta atravessou sua mente como um relâmpago. Com um grito, ele se lançou na direção dela, mas não havia tempo. O impacto do ônibus contra os carros estacionados soou como uma explosão e tudo foi envolvido em fumaça e gritos. Quando o silêncio finalmente caiu, Augusto estava de joelhos, a visão turva, o fôlego preso na garganta. Ele olhou ao redor, tenso, tentando identificar Lúcia e Miguel. O cheiro de borracha queimada e gasolina penetrava o ar pesado. O mundo parecia um pesadelo. O caos se instalou. Ele se levantou e se aproximou dos destroços. Mas então algo se destacou no meio da confusão. Uma figura conhecida entre os escombros. Era uma mulher, a mesma mulher que Lúcia fazia referência. Sua irmã. Ele a reconheceu imediatamente. A expressão dela era de terror. Os olhos arregalados de choque, enquanto ela tentava se levantar, coberta de poeira. Augusto, ela sussurrou, e o reconhecimento foi como um soco. Você? O que está fazendo aqui? Ele nunca tinha visto sua irmã há anos. A confusão tomou conta. O passado que ele tentara esquecer agora voltava numa avalanche. E o que Lúcia havia dito? Miguel é seu sobrinho. A conexão ficou mais viva que nunca. O quebra-cabeça estava se juntando, mas a dor e a raiva se misturaram em seu peito. Você não pode estar aqui! Você está viva! A incredulidade se misturava ao espanto. Ela olhou para ele. E os olhos dela estavam cheios de medo e arrependimento. Eu não sabia como chegar até você. Lúcia, ela sempre... A voz falhou e a realidade se desdobrava com brutalidade. E nos minutos seguintes, tudo virou um caos. A multidão agora estava em pânico novamente. O ônibus era só parte do problema. Os homens que tinham chegado antes, aqueles que ameaçavam Lúcia, estavam se dispersando pelo lugar, mas não sem antes olho no olho com Augusto. Você vai pagar pelo que fez, o homem rosnou, e Augusto percebeu que a revelação sobre o passado de sua irmã e Lúcia era apenas a ponta do iceberg. Ele mal estava pronto para aceitar que a mendiga carregava sua história. E agora a trama se complicava. Em um instante, mais um grito, uma sirene.
E à medida que as luzes da polícia se aproximavam, todo mundo parecia estar em comum acordo. Esse incidente não era simplesmente um acidente. Algo maior estava acontecendo. E Lúcia e sua irmã pareciam estar no centro. O que você está escondendo? Ele perguntou, o medo se transformando em determinação. A verdade estava prestes a ser revelada no meio daquela confusão e a dúvida pairava no ar. O que mais ele não sabia? O que aquela conexão de sangue realmente significava para ele e para todos ao seu redor. E enquanto a situação voltava a se intensificar, Augusto percebeu que o destino dele e o de sua família estava prestes a mudar para sempre. A tensão estava no ar. Augusto ficou paralisado, encarando a irmã. E as lembranças começaram a inundar sua mente. Tudo o que ele quisera esquecer agora voltava com força. Ele olhou para Lúcia, que ainda tinha Miguel atrás de si. Os olhos dela transbordando de um desespero que ele nunca tinha visto antes. Um caos total era a única certeza naquele momento. Eu não sabia o que fazer, a irmã falou, quase chorando. Estava tentando te proteger, mas as coisas ficaram fora de controle. Augusto sentiu um nó na garganta. Proteger? A única coisa que ele queria era ter um pouco de verdade em sua vida. E ali, bem na sua frente, sentia que a realidade era muito mais complicada do que imaginava. O olhar de Lúcia também era penetrante. Você não pode deixar eles levarem a gente, Augusto. A urgência em sua voz fez seu coração palpitar. A confusão na mente de Augusto só aumentava. Quem são eles? O que você está escondendo? Então, antes que pudesse ter uma resposta, um dos homens que ameaçavam Lúcia se adiantou, interrompendo a conversa. Chega de jogo! Vamos acabar com isso! Gritou, movimentando-se em direção a eles. O pânico tomou conta novamente. As pessoas ao redor começaram a correr e a polícia se aproximava, sirenes estrondando, mas isso apenas trouxe mais caos. E foi aí que tudo mudou. Com um movimento rápido, a irmã de Augusto tirou uma arma de dentro da bolsa. Um momento de silêncio gelou o ar. Ele ficou em choque. A arma brilhante em sua mão iluminava uma verdade que ele não conseguia aceitar. Não, não! O que você está fazendo? Gritou Augusto, o coração nas mãos. A polícia, que estava tão próxima, agora estava prestes a entrar no meio daquele furacão. Eu só quero proteger meu filho. A voz dela tremia, mas havia um peso em cada palavra que a fazia parecer inabalável. Essa foi a única maneira que encontrei, Augusto. Eles não vão parar até conseguirem o que querem, e eu não vou deixar que acabem com nossas vidas novamente. Augusto olhou em volta, sentindo o perigo em cada canto. Ele não sabia se deveria se sentir traído, confuso ou com medo. O que ele queria era entender como tudo isso tinha chegado a esse ponto. Ele olhou para Lúcia, que, atrás da irmã, ainda protegia Miguel. Qualquer movimento poderia significar o fim. O menino estava tão vulnerável, tão inocente. Por favor, vamos sair dessa. Tem que haver outra forma, ele suplicou. Mas antes que Laura pudesse responder, um tiro ecoou no ar. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Augusto sentiu o impacto como se fosse uma bomba. O homem que havia se aproximado de Lúcia estava caído no chão. As vozes em sua cabeça explodiram como fogos de artifício. Mas o que mais o surpreendeu foi o olhar de choque de Lúcia. Ela não queria fazer aquilo. Augusto percebeu que a situação estava se transformando em algo além de tudo o que ele pudesse imaginar. O que estava acontecendo?
Ele nunca quis estar no meio de um tiroteio, mas aqui estava. E no fundo, a verdadeira conexão entre eles estava prestes a surgir. A irmã, Múcia, Miguel, ele, todos entrelaçados de maneiras que ele não compreendia. A sirene estava mais próxima e o caos à sua volta intensificava-se. Ele podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias e o medo crescia. "O que mais você não me contou?" ele gritou para sua irmã, a voz embargada. Mas a única resposta que obteve foi o olhar impotente. A multidão se tornava um mar de vidas em pânico e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. No meio disso tudo, uma inquietação se acumulava. De onde a arma veio? Por que Lúcia estava tão envolvida? E conforme a confusão aumentava, uma nova voz cortou o ar, surgindo do coração do tumulto. Uma figura familiar, de olhar penetrante, que fez Augusto tremer. Era seu pai, aparecendo do nada, com uma expressão de fúria e desespero. "O que você fez, Augusto?" ele berrou, trazendo à tona questões que ele pensava ter enterrado. A verdade estava prestes a ser revelada, e tudo que ele acreditava ser real agora estava em xeque. Todas as suas certezas desmoronando como um castelo de cartas. E nesse instante, um novo mistério surgia. Qual era a real história da sua família? E como cada um deles se encaixava nesse quebra-cabeça? O barulho das sirenes aumentava e ela estava prestes a desmoronar. Ah, lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O choque no ar era palpável. Augusto encarava sua irmã, seu mundo virando de cabeça para baixo. A lembrança dos risos da infância se misturava ao caos ao redor. Os gritos, as sirenes. Ele estava perdido, tentando entender como a vida que tinha se desenrolava tão rapidamente. "Por que você não me procurou antes?" A dúvida escapava entre os dentes cerrados. Ele sentia um aperto no peito. "Você não tinha como saber, não tinha?" A irmã parecia assustada, sem saber como responder. Você estava ali, um pilar de força, mas também um símbolo do desespero que cercava toda aquela situação. Foi quando um barulho ensurdecedor irrompeu. O som de pneus queimando, depois um estrondo. Augusto virou a cabeça a tempo de ver um carro se desgovernar, avançando sobre a praça cheia de pessoas. Um pânico coletivo tomou conta. Todos gritando e correndo. "Cuidado!" ele gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. O carro, como uma bala, atingiu os homens que ameaçavam Lúcia. Um deles foi arremessado para o lado, o outro afundou no chão, e o que deveria ser uma cena aterrorizante parecia quase surreal. Mas antes que pudesse se dar conta da magnitude do que estava acontecendo, uma figura conhecida surgiu entre os destroços. Seu pai. "Augusto! Lúcia! Saia daí!" Ele berrou, tentando correr em direção a eles. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O irmão de Augusto, perdido para a família há anos, surgiu de trás de um carro capotado, segurando uma arma. Ele estava magro, o desespero nos olhos, mas seus gestos eram rápidos e diretos. "Chega, todos vocês!" gritou, apontando para o pai e a irmã. O coração de Augusto parou. O que está acontecendo? O mundo parecia girar mais devagar. Ele mal conseguia entender. Aquela cena de reunião familiar tinha se transformado em algo grotesco e devastador. "Tudo isso é culpa sua, Augusto.
disse o irmão, a raiva transbordando. Seus privilégios cederam espaço a uma vida de mentiras. Mas agora é hora de acabar com isso. A verdade vai nos destruir, não você. A voz da irmã tremia, mas havia um fogo nela que Augusto nunca tinha visto. Ele olhou para Lúcia, que se mantinha atrás deles, com Miguel na mão, o menino atônito olhando para tudo. O cenário parecia um filme de ação, mas a realidade do que estava em jogo era muito mais sombria. Podem me atirar, mas não vai mudar o que está por vir. O irmão de Augusto estava convicto. Era um espetáculo de dor e raiva. Mas o que mais chocou foi a expressão em seu rosto. Aflição misturada com determinação. Ele estava ali por um motivo, e isso fez o coração de Augusto afundar. Um grito rasgou o ar. Foi Lúcia. Eles não sabem a verdade. A frase a deixou ainda mais tensa. É por isso que estão aqui. A família não é como você imagina, Augusto. As palavras dela, em meio ao caos, cortaram como facas. Ele mal podia respirar. A verdade? O que mais ele não sabia? A multidão começou a se dispersar. E tudo o que Augusto podia ver eram rostos aterrorizados, fumaça e escombros. Mas a raiva e o amor por sua família estavam em conflito. Ele sentia como se estivesse caminhando em um campo minado. Só vai provocar mais dor, ele disse ao irmão, seus olhos suplicantes buscando alguma conexão. E então, diante da cena caótica, Augusto tomou uma decisão. Chega! Vamos resolver isso agora! Ele avançou, a adrenalina percorrendo em seu corpo, decidido a interromper aquele ciclo insano. Antes que pudesse pensar, puxou Lúcia em sua direção. Ela não era apenas uma estranha, mas uma parte essencial de sua vida. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? Mas no exato momento em que ele via a possibilidade de reconciliação, um tiro ecoou e tudo escureceu. O que estava prestes a ser uma revelação poderosa virou um pesadelo. O eco da bala ressoou como um sino funerário. Uma ruptura na realidade que todos acreditavam conhecer. E no silêncio que se seguiu, as expressões mudaram. A vida de Augusto, de Lúcia, de Miguel, tudo estava prestes a desmoronar. O que cada um realmente escondia. O que mais estava em jogo? Ele ficou paralisado, sabendo que o futuro de todos dependeria da verdade que se escondia nas sombras. E no meio do caos, um novo mistério se formou. Quem realmente era a família dele? O choque no ar era palpável. Augusto encarava sua irmã, o coração disparado. A lembrança dos risos da infância se misturava ao caos ao redor. Os gritos, mas sirenes. Ele estava perdido, sem saber como a vida que tinha se desenrolava tão rapidamente. Por que você não me procurou antes? A dúvida escapava entre os dentes cerrados. Ele sentia um aperto no peito. Você tinha como saber, não tinha? A irmã parecia assustada, sem saber como responder. Lúcia estava ali, com um pilar de força, mas também um símbolo do desespero que cercava toda aquela situação. Foi quando um barulho ensurdecedor irrompeu. O som de pneus queimando, depois um estrondo. Augusto virou a cabeça, a tempo de ver um carro se desgovernar, avançando sobre a praça cheia de pessoas. Um pânico coletivo tomou conta, todos gritando e correndo. Cuidado! Ele gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. O carro, como uma bala, atingiu os homens que ameaçavam Lúcia. Um deles foi arremessado para o lado. O outro afundou no chão. E o que deveria ser uma cena aterrorizante
parecia quase surreal. Mas antes que pudesse se dar conta da magnitude do que estava acontecendo, uma figura conhecida surgiu entre os destroços. Seu pai! Augusto! Lúcia, saia daí! Ele berrou, tentando correr em direção a eles. A presença do pai apenas aumentou a confusão. O que você está fazendo aqui? Augusto gritou, sentindo o coração apertar. Mas o que estava prestes a vir fez seu sangue ferver. Você não faz ideia do que essa mulher fez. O pai olhou para Lúcia com desprezo. Ela não é o que você pensa! As palavras atravessaram o ar como uma lâmina afiada. A respiração de Augusto travou. O olhar de Lúcia era uma mistura de raiva e medo. Do que você está falando? Ela respondeu, a voz tremendo. Então, antes que a conversa pudesse continuar, uma nova reviravolta aconteceu. Um tiro ecoou novamente, não de uma arma, mas de uma explosão. Um edifício próximo desabou, o barulho ensurdecedor dilacerando o momento. O chão tremeu e tudo ao redor pareceu se desintegrar em poeira e escombros, com as pessoas gritando e correndo. E no meio da confusão, uma figura emerge, carregando algo. Era Miguel, seu pequeno sobrinho. Correndo em direção a eles, com um objeto brilhante em mãos. Ele parou, a expressão dele cheia de terror. E foi quando Augusto conseguiu ver o que ele segurava. Uma arma. Uma arma que de alguma forma parecia pertencer a ele. Não, Miguel! Augusto gritou, desesperado. O pânico tomou conta da situação. O que estava acontecendo? A criança olhava ao redor, balançando a arma, sem entender o que significava. Solta isso! O desespero no peito de Augusto era insuportável. Ele se lançou na direção do menino. Mas antes que pudesse alcançar o sobrinho, a irmã gritou, Miguel, não! E ao dizer isso, ela colidiu com um dos homens que tinham ameaçado Lúcia, derrubando-o no chão e pegando a arma dele. A luta se tornara física. E Lúcia estava no olho do furacão. Augusto sentiu seu coração quebrar. Não era só um acidente. Era um pesadelo em plena luz do dia. A transformação dos relacionamentos estava exposta. Tudo que acreditava sobre sua família, sobre Lúcia, estava desmoronando em segundos. Aquilo não era apenas uma questão de sangue, mas um campo de batalha. E a verdade estava ali exposta na fumaça. Cada movimento parecia lento. Cada grito era uma nova dor. Desça essa arma, Lúcia! Gritou o pai. Mas o desespero nos olhos da irmã era evidente. Eu não vou deixar que levem meu filho. E no rosto dela, uma expressão que Augusto nunca tinha visto antes. Determinação e medo. Por um instante, o medo fez o futuro parecer nebuloso. O que estava realmente em jogo? O que, afinal, eles escondiam? Então, em meio ao caos, uma voz familiar cortou o ar. Era uma mulher. Mas não só qualquer mulher. Era a mãe de Augusto que ele pensou que estava morta. Augusto, sou eu! As palavras dela ecoaram forte. O rosto de Augusto estava paralisado de choque. A revelação de que sua mãe estava viva mudou tudo. Ele ficou sem palavras, a mente girando. O quê? Mãe? Seu mundo inteiro desabou à sua volta, como se troncos de madeira apodrecidos se desintegrassem. Como ela poderia estar ali? E o que mais eles estavam escondendo? E enquanto o caos continuava, gritos, sirenes, fumaça, ele sabia que algo monumental havia mudado.
Os laços familiares estavam emaranhados em segredos e mentiras, e a verdade estava prestes a se revelar, afundando tudo o que pensava saber em um abismo de incertezas. No meio daquela confusão, uma única pergunta pairava no ar: até onde Augusto iria para descobrir o que realmente significava ser uma família? Augusto estava paralisado, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Mãe? Ele mal podia acreditar. A imagem dela, em pé diante dele, era como um fantasma do passado que ele tentava esquecer. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto os ecos das sirenes se misturavam aos gritos da multidão. O caos tomou conta da cena. Augusto, não é o momento! A irmã dele berrou, tentando puxá-lo para longe. Lúcia estava com Miguel atrás, os olhos dela fixos no pequeno, repletos de preocupação. Mas o que estava acontecendo? Como tudo tinha chegado a esse ponto? Você está viva? A voz dele saía falha, uma mistura de raiva e alívio. Ele queria correr e abraçar aquela mulher que um dia foi mãe. Mas o medo fez seu corpo travar. Os homens que ameaçavam Lúcia se afastaram um pouco. Pareciam avaliar a nova situação. O irmão de Augusto estava em alerta, a arma em punho. O que mais você escondeu de mim? Ele olhou para a irmã, as palavras jogadas como facas. O desespero crescia. O olhar de Lúcia se movia entre os dois. E o menino à sua frente, Miguel, estava agora no meio de uma tempestade ainda maior. Justo quando tudo parecia estar no auge da confusão, um barulho estrondoso irrompeu do outro lado da praça. Um caminhão, aparentemente descontrolado, avançava na direção deles, derrubando tudo ao seu passar. A cena mudou instantaneamente. Gritando, as pessoas correram em pânico, mas Augusto estava paralisado. Miguel! Lúcia gritou. Mas o menino estava imóvel, sem entender o que acontecia. Era como se o tempo tivesse parado. Augusto não pensou duas vezes. Ele deu um passo à frente, gritando para todos: fujam! E no momento em que ele se lançou em direção a Miguel, algo começou a acontecer. Um dos homens que ameaçavam Lúcia se virou, olhos arregalados, e antes que ele pudesse reagir, foi derrubado pelo caminhão que continuava a avançar como uma bala desgovernada. O impacto foi brutal. A cena inteira virou um caos de metal retorcido e gritos. Mas foi nesse exato instante que a revelação mais chocante aconteceu. Lúcia, com lágrimas nos olhos, puxou uma pequena caixa do bolso. Augusto, eu tenho que te dizer uma coisa. A voz dela era desesperada. Miguel não é só seu sobrinho, ele é seu filho. A bomba caiu como um raio na mente de Augusto. O mundo ao seu redor ficou em silêncio. O quê? A incredulidade transparecia em cada sílaba que ele pronunciava. Como assim? Ele não conseguia processar. O choque tomou conta dele. As peças da vida que pensou ter montado agora se despedaçavam em um mar de confusão. Miguel olhou para Lúcia, os olhos dele cheios de questionamentos, sem entender o que estava acontecendo. E mesmo no meio de todo aquele caos, uma verdade ainda mais profunda começava a emergir. Lúcia hesitou, e o olhar dela refletia a dor de um segredo guardado por tanto tempo. Eu não sabia como te dizer. Eu não tinha certeza de como você reagiria. As emoções estavam à flor da pele. A intensidade do momento virou arrependimento, raiva, amor e medo em um só. E quando a polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar, Augusto percebeu que estava em uma encruzilhada.
Ele mal conseguiu respirar. Um novo nível de urgência tomou conta do lugar, enquanto ele olhava para o menino que, de alguma forma, era parte dele. Ao mesmo tempo que lutava contra a revelação devastadora, o caos à sua volta continuava crescendo. Como se o mundo não quisesse. Antes que Lúcia pudesse responder, as portas do caminhão se abriram e uma figura familiar saltou de dentro. Uma sombra que atormentava seu passado. Era seu pai, ainda mais descontrolado. O que você fez, Augusto? Como você se meteu nisso? A cada palavra, a tensão aumentava. A verdade que ele tanto temia agora poderia destruir tudo. Augusto estava em um labirinto e a única saída parecia mais distante do que nunca. Com sua família totalmente desmoronando. Ele se viu diante de algo que poderia mudar não apenas o seu destino, mas de todos que estavam ali. O que mais ele não sabia? E, no centro de toda aquela confusão, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger aqueles que agora faziam parte de sua vida, mesmo que não soubessem da conexão que tinham? Augusto estava paralisado, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Mãe, ele mal podia acreditar. A imagem dela, em pé diante dele, era como um fantasma do passado que ele tentava esquecer. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto os ecos das sirenes se misturavam aos gritos da multidão. Augusto, não é o momento! A irmã dele berrou, tentando puxá-lo para longe. Lúcia estava com Miguel atrás, os olhos dela fixos no pequeno, repletos de preocupação. Mas o que estava acontecendo? Como tudo tinha chegado a esse ponto? Você está viva? A voz dele saía falha, uma mistura de raiva e alívio. Ele queria correr e abraçar aquela mulher que um dia foi mãe. Mas o medo fez seu corpo travar. Os homens que ameaçavam Lúcia se afastaram um pouco. Pareciam avaliar a nova situação. O irmão de Augusto estava em alerta, a arma em punho. O que mais você escondeu de mim? Ele olhou para a irmã, as palavras jogadas como facas. O desespero crescia. O olhar de Lúcia se movia entre os dois. E o menino à sua frente, Miguel, estava agora no meio de uma tempestade ainda maior. Justo quando tudo parecia estar no auge da confusão, um barulho estrondoso irrompeu do outro lado da praça. Um caminhão, aparentemente descontrolado, avançava na direção deles, derrubando tudo ao seu passar. A cena mudou instantaneamente. Gritando, as pessoas correram em pânico, mas Augusto estava paralisado. Miguel! Lúcia gritou. Mas o menino estava imóvel, sem entender o que acontecia. Era como se o tempo tivesse parado. Augusto não pensou duas vezes. Ele deu um passo à frente, gritando para todos: fujam! E no momento em que ele se lançou em direção a Miguel, algo começou a acontecer. Um dos homens que ameaçavam Lúcia se virou, olhos arregalados. E antes que ele pudesse reagir, foi derrubado pelo caminhão, que continuava a avançar como uma bala desgovernada. O impacto foi brutal. A cena inteira virou um caos de metal retorcido e gritos. Mas foi nesse exato instante que a revelação mais chocante aconteceu. Lúcia, com lágrimas nos olhos, puxou uma pequena caixa do bolso. Augusto, eu tenho que te dizer uma coisa.
A voz dela era desesperada. Miguel não é só seu sobrinho. Ele é seu filho. A bomba caiu como um raio na mente de Augusto. O mundo ao redor ficou em silêncio. O quê? A incredulidade transparecia em cada sílaba que ele pronunciava. Como assim? Ele não conseguia processar. O choque tomou conta dele. As peças da vida que pensou ter montado agora se despedaçavam em um mar de confusão. Miguel olhou para Lúcia, os olhos dele cheios de questionamentos, sem entender o que estava acontecendo. E mesmo no meio de todo aquele caos, uma verdade ainda mais profunda começava a emergir. Lúcia hesitou. E o olhar dela refletia a dor de um segredo guardado por tanto tempo. Eu não sabia como te dizer. Eu não tinha certeza de como você reagiria. As emoções estavam à flor da pele. A intensidade do momento virou arrependimento, raiva, amor e medo em um só. E quando a polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar, Augusto percebeu que estava em uma encruzilhada. Ele mal conseguiu respirar. Um novo nível de urgência tomou conta do lugar, enquanto ele olhava para o menino que, de alguma forma, era parte dele. Ao mesmo tempo que lutava contra a revelação devastadora, o caos à sua volta continuava crescendo, como se o mundo não quisesse deixá-lo sossegado. O que isso significa? Ele perguntou, a voz rouca. Mas antes que Lúcia pudesse responder, as portas do caminhão se abriram e uma figura familiar saltou de dentro. Uma sombra que atormentava seu passado. Era seu pai, ainda mais descontrolado. O que você fez, Augusto? Como você se meteu nisso? A cada palavra a tensão aumentava. A verdade que ele tanto temia agora poderia destruir tudo. Naquele surto coletivo de emoções conflitantes, uma nova explosão ecoou. Não de um tiro, mas do porta-malas do caminhão. Um homem que ninguém reconheceu saiu de lá, rosto coberto, e começou a atirar em direção à multidão. O caos se instalou novamente. As pessoas gritaram. Lúcia se abaixou, segurando Miguel nos braços. Não! Augusto gritou, seu instinto de proteção disparando. Ele se lançou na frente de Lúcia e Miguel, o som das balas ecoando como trovões. Viu o pânico nos olhos da mãe, no rosto da irmã. E o olhar de Miguel, tão inocente e perdido, o fez sentir como se seu mundo estivesse desmoronando. Mas então, naquele momento, tudo se revelou. O homem que atirava era alguém que ele conhecia. Era seu próprio irmão, aquele que tinha se afastado da família, que acreditava estar longe da vida deles, mas agora estava no meio do fogo cruzado. A conexão ficou clara. As mentiras que haviam sido construídas em torno deles só se aprofundavam. Você está cego, Augusto? É assim que é? O que mais você não sabe? O irmão gritou, sua voz ecoando, ferina e desesperada. O que a nossa família realmente significava? Augusto estava em choque, a realidade esmagando-o sob seu peso. O que mais ele não sabia? Aquela cena, aquela luta, uma tempestade de segredos prestes a desvendar uma verdade ainda mais sombria. Ele olhou para Lúcia, para sua mãe, e mais uma vez a pergunta pairou no ar. Até onde ele iria para descobrir o que realmente significava ser uma família? Quando tudo o que pensava saber estava prestes a ser demolido. Augusto estava paralisado, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Mãe, ele mal podia acreditar. A imagem dela, em pé diante dele, era como um fantasma do passado que ele tentava esquecer. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto os ecos das sirenes se misturavam aos gritos da multidão. Augusto, não é o momento! A irmã dele berrou, tentando puxá-lo para longe.
Lúcia estava com Miguel atrás, os olhos dela fixos no pequeno, repletos de preocupação. O que estava acontecendo? Como tudo tinha chegado a esse ponto? Você está viva? A voz dele saía falha, uma mistura de raiva e alívio. Ele queria correr e abraçar aquela mulher que um dia foi mãe, mas o medo fez seu corpo travar. Os homens que ameaçavam Lúcia se afastaram um pouco, pareciam avaliar a nova situação. O irmão de Augusto estava em alerta, a arma em punho. O que mais você escondeu de mim? E olhou para a irmã, as palavras jogadas como facas. O desespero crescia. O olhar de Lúcia se movia entre os dois. E o menino à sua frente, Miguel, estava agora no meio de uma tempestade ainda maior. Justo quando tudo parecia estar no auge da confusão, um barulho estrondoso irrompeu do outro lado da praça. Um caminhão, aparentemente descontrolado, avançava na direção deles, derrubando tudo ao seu passar. A cena mudou instantaneamente. Gritando, as pessoas correram em pânico, mas Augusto estava paralisado. Miguel! Lúcia gritou, mas o menino estava imóvel, sem entender o que acontecia. Era como se o tempo tivesse parado. Augusto não pensou 2 vezes. Ele deu um passo à frente, gritando para todos: "Fujam!" E no momento em que ele se lançou em direção a Miguel, algo começou a acontecer. Um dos homens que ameaçavam Lúcia se viu, olhos arregalados, e antes que ele pudesse reagir, foi derrubado pelo caminhão que continuava a avançar como uma bala desgovernada. O impacto foi brutal. A cena inteira virou um caos de metal retorcido e gritos. Mas foi nesse exato instante que a revelação mais chocante aconteceu. Lúcia, com lágrimas nos olhos, puxou uma pequena caixa do bolso. "Augusto, eu tenho que te dizer uma coisa." A voz dela era desesperada. "Miguel não é só seu sobrinho. Ele é seu filho!" A bomba caiu como um raio na mente de Augusto. O mundo ao redor ficou em silêncio. O quê? A incredulidade transparecia em cada sílaba que ele pronunciava. Como assim? Ele não conseguia processar. O choque tomou conta dele. As peças da vida que pensou ter montado agora se despedaçavam em um mar de confusão. Miguel olhou para Lúcia, os olhos dele cheios de questionamentos, sem entender o que estava acontecendo. E mesmo no meio de todo aquele caos, uma verdade ainda mais profunda começava a emergir. Lúcia hesitou, e o olhar dela refletia a dor de um segredo guardado por tanto tempo. "Eu não sabia como te dizer. Eu não tinha certeza de como você reagiria." As emoções estavam à flor da pele. A intensidade do momento virou arrependimento, raiva, amor e medo em um só. E quando a polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar, Augusto percebeu que estava em uma encruzilhada. Ele mal conseguiu respirar. Um novo nível de urgência tomou conta do lugar, enquanto ele olhava para o menino que, de alguma forma, era parte dele. Ao mesmo tempo que lutava contra a revelação devastadora, o caos à sua volta continuava crescendo. Como se o mundo não quisesse deixá-lo sossegado. "O que isso significa?" ele perguntou, a voz rouca. Mas antes que Lúcia pudesse responder, as portas do caminhão se abriram e uma figura familiar saltou de dentro, uma sombra que atormentava seu passado. Era seu pai ainda mais descontrolado. "O que você fez, Augusto? Como você se meteu nisso?" A cada palavra, a tensão aumentava.
A verdade que ele tanto temia agora poderia destruir tudo. Então, uma nova explosão irrompeu na praça. O chão vibrava com força e uma onda de calor tomou conta do ambiente. As pessoas gritaram e começaram a correr, mas Augusto ficou paralisado. Um carro-bomba havia explodido não muito longe, lançando destroços pela praça, e o aroma de fumaça e pólvora invadiu seus pulmões. Lúcia e Miguel foram jogados para o chão, e em questão de segundos, um grito cortou o ar. Cuidado! Era a voz da irmã de Augusto. Mas foi tarde demais. Um pedaço do caminhão, empurrado pela explosão, voou em direção ao grupo, e antes que pudesse agir, tudo se desfez em um clarão. Augusto começou a se levantar do chão, ainda tonto. Ele piscou diversas vezes, tentando entender o que havia acontecido. O pânico tomou conta dele novamente ao perceber que não havia sinal de Lúcia e Miguel. O que restava era um manto de fumaça e o caos se espalhando ao seu redor. Ele estava virado de cabeça para baixo. Aonde eles foram? Seus lábios se moveram, mas a voz não saiu. Ele passou a correr em direção à fumaça espessa, ouvindo apenas gemidos e gritos. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma figura se aproximava, arrastando-se pela rua. Não era Lúcia. Era um dos homens que ameaçavam. Ele estava ferido, vestígios de sangue nas roupas. Você vai se arrepender do que fez. Ele sussurrou, segurando uma arma com as mãos trêmulas. A intensidade do momento elevou-se novamente. O homem lançou um olhar furioso para Augusto e o coração dele disparou. Mas antes que pudesse entender a situação, a estrutura do prédio próximo desabou e tudo ao redor se esvaziou em um mar de poeira. A última coisa que viu foi o homem claramente numa posição de poder. Um leve sorriso de satisfação antes que o mundo desaparecesse para Augusto. Ele perdeu a consciência. Quando finalmente acordou, estava em um lugar desconhecido. A única coisa que lembrava era explosão. E o campo de fumaça e... O que aconteceu? Sua voz estava fraca e antes que pudesse compreender completamente, a porta se abriu com um estalido. A irmã dele entrou, com os olhos vermelhos e inchados, refletindo semanas de dor e angústia. Augusto, você está bem? O alívio em seu rosto era visível, mas isso não apagava a ansiedade que permeava o ar. Ele se levantou abruptamente. E Lúcia e Miguel? A urgência nas suas palavras cortou o ar. O medo tomou conta dele como um manto pesando sobre os ombros. Precisamos encontrá-los. A voz dele agora ressoava com a força de 1000 tempestades. Laura hesitou. Seus olhos escorregaram pelo chão e foi nesse momento que Augusto entendeu a gravidade da situação. Estão todos bem? Ela finalmente falou, mas havia um peso na resposta. Foi um susto grande, mas conseguiram escapar da explosão. O alívio e a dor se entrelaçaram em seu peito num puxão quase insuportável. Escapar? Como eles estão? Augusto perguntou, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Ele se lembrou daquela última conversa. A revelação de que Miguel era seu filho e mesmo assim ele havia perdido o controle. Antes que Laura pudesse responder, a porta se abriu novamente. Um médico entrou, expressão séria. Precisamos falar sobre sua situação, Augusto. Ele fez uma pausa e o silêncio pesou na sala. Lúcia e Miguel estão fora de perigo, mas a situação está complicada. O coração dele disparou. Complicada como? Ele se lembrou do homem que atirou e daquelas vozes que o cercavam. O
pânico crescia. Imagens do que poderia ter acontecido preenchiam sua mente. Pode ser melhor você ouvir isso de Lúcia, o médico recomendou, e naquele momento, Augusto decidiu que não permitiria mais afastar-se da verdade. A ligação que compartilhava com Lúcia e Miguel era mais forte do que qualquer medo que sentiu até então. Um pouco mais tarde, Lúcia entrou e seus olhos encontraram os de Augusto. O mundo ao redor desapareceu naquele instante. Augusto, ela começou, a voz trêmula. Sinto muito por tudo. Eu deveria ter te contado antes. Ele viu as lágrimas desenharem um caminho em seu rosto, e uma onda de amor e dor atravessou seu corpo. Lúcia, precisamos conversar. Não só sobre Miguel, mas sobre tudo isso, ele gesticulou, mencionando a confusão e a dor. O peso da verdade que ambos haviam carregado por tanto tempo. Eu sei, ela sentiu, a vulnerabilidade dela tocando seu coração. Precisamos encontrar uma maneira de enfrentar isso juntos. Eles se sentaram e o mundo do lado de fora continuava girando, as sirenes ainda soando, mas dentro daquela sala havia uma nova esperança não antes imaginada. Miguel estava bem, ao lado da avó que finalmente conhecia, e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Havia um caminho à frente, mas o que fazer sobre o irmão? O que fazer sobre seu pai? As perguntas ecoaram em sua mente. A luta não havia terminado. Eles precisariam enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os desafios do presente. Augusto! Lúcia interrompeu seus pensamentos. Estamos juntos nessa. E agora que sabemos da verdade, não há nada que não possamos enfrentar. Ela lhe deu a mão e, enquanto seus olhos se encontravam, algo profundamente poderoso passou entre eles. E assim, a jornada que começou com confusão e dor começava a se transformar. O destino ainda era incerto, mas eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. E então, a história deles tocou fundo, revelando que cada um tinha dentro de si a força necessária para mudar, para crescer e finalmente curar. Agora, você precisa se registrar no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão do like agora ajuda a alimentar o algoritmo e traz mais conteúdos incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio e juntar-se a